Nessa quinta-feira temos a continuidade das oitavas de final da Europa League, que começou na quarta-feira, no jogo isolado, e temos o início das oitavas de final da Conference League. É uma competição, as duas, né, que muita gente desdenha, mas à medida que vai chegando para o final, para essa fase decisiva, os rostos das equipes são mais conhecidos, as características dos seus treinadores também são mais familiares para a gente que costuma acompanhar. Então se torna realmente algo um pouco mais atrativo, que gera um pouco mais de interesse. Mas o grande risco, na verdade são dois grandes riscos para essa fase. Primeiro é entender o que essas equipes querem na competição. Vou citar alguns exemplos. O Sporting está muito focado, entre aspas, né, na virtual liderança do Campeonato Português, tem um jogo a menos do que o Benfica. Será que o Sporting vai dar tanta importância para a Europa League? O Liverpool está liderando a Premier League numa competição extremamente difícil que o City vem ganhando quase todo ano. Será que o Liverpool vai levar a sério com essa quantidade de lesões a Europa League? O Rangers, que disputa essa temporada com o Celtic, nesse momento está na frente do Celtic por conta de um próprio vacilo do Celtic na competição. Será que o Rangers vai levar a sério a Europa League? O próprio Benfica, que a gente acabou de citar contra o Sport, será que o Benfica vai levar a sério a Europa League enquanto disputa a liderança da competição com o Sport? Tudo isso gera várias dúvidas na nossa cabeça do que essas equipes vão de fato buscar, quem são os jogadores que eles vão levar e a intensidade que essa equipe vai colocar dentro de campo. Então, o primeiro grande problema é desvendar essa intensidade, essa vontade das equipes, para a gente não cair naquele erro, naquela pegadinha de olhar só o escudo, como é o caso do Liverpool, e a gente acaba cometendo esse equívoco muitas das vezes. O segundo problema é que é um jogo ida e volta, então não necessariamente o jogo precisa ser decidido nessa partida. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente para não esticar demais a perna, por exemplo, no mercado de gols. Afinal de contas, quando a gente tem equipes lesionadas, com muitos desfalques, elas podem trabalhar no critério de 180 minutos e não com uma exposição muito grande nos primeiros 90. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 7 de março. Começamos o nosso planejamento no jogo da Roma com o Brighton às 14h45 na Europa League. A Roma vem num momento muito bom e o Brighton nem tanto, né? O Brighton foi a grande sensação da Premier League na temporada passada, né? Vamos dizer assim, um bom coadjuvante com o De Zerbi, que treinou recentemente o Sassuolo na Itália, por isso que vai ser interessante ver o De Zerbi voltando na Itália, enfrentando a equipe da Roma. Sassuolo que deu trabalho para a Roma e para os outros grandes clubes da Itália quando o De Zerbi era treinador. Hoje o Sassuolo já não vive assim uma fase muito boa. Quem não vive fase muito boa também pelo menos nesse momento, é o Brighton, principalmente fora de casa, a gente vai falar sobre isso. Por isso, eu concordo com esse favoritismo da Roma. Não necessariamente a Roma vai ter um jogo fácil, mas o mercado precifica o momento, e o momento do Brighton não é confiável, e o momento da Roma é confiável. A Roma hoje vem fazendo jogos, vamos dizer assim, tirando a derrota para a Inter, jogos confiantes. Parece que o De Rossi, ele liberou muito mais ofensivamente a equipe do que o Mourinho fazia. Então a gente está vendo muito mais gols do Lukaku, muito mais participação ofensiva, ainda mais, né, do Dybala. Então tem sido uma Roma muito mais agressiva. Então eu acho que essas cotações elas estão nos locais corretos, né? Vamos pegar os últimos jogos da Roma aqui rapidinho. Enquanto você vai dando um like no vídeo, se inscrevendo no canal, eu vou separando aqui, ó. A Roma perdeu para a Inter, mas foi um jogo onde a Inter saiu na frente, a Roma virou e depois a Inter revirou. Aí a Roma empatou com o Feyenoord fora de casa, depois veio a se classificar contra o Feyenoord na Itália. Tinha vencido o Frosinone, venceu o Torino e venceu também o Monza. O Monza que é uma equipe chatíssima, que complicou recentemente a vida do Milan. Mas se você pegar o time do Brighton, olha só, cacete sofrido pro Luton, derrota pro Tottenham, derrota pro Wolverhampton, cacete pro Fulham, empate com o Everton, uma equipe lá debaixo da tabela, né? Então, 1, 2, 3, 4 vitórias apenas nos últimos 10 jogos. Deu uma goleada aqui no Crystal Palace, uma goleada no Sheffield e outra goleada aqui no Sheffield. Enfim, né? O Crystal Palace até é uma equipe forte, mas o Sheffield hoje é o checkpoint, né? O saco de pancadas da Premier League. Então, sinceramente, não sei se o Brighton hoje passa tanta confiança, mas tem excelentes jogadores e tem um treinador muito bom. O fato do Brighton estar mal na Premier League não quer dizer que o Brighton é um time descartável. Quer dizer que o Brighton não vai brigar essa temporada por vaga europeia porque ele está na Europa League. Então é preciso ser respeitado. O Brighton ficou na primeira colocação num grupo que tinha Marselha, Ajax, e eu não me lembro quem era o terceiro. Eu vou ficar devendo essa informação. Mentira, não vou não, porque o Radar Esportivo vai mostrar pra gente aqui, ó. O Brighton ficou AEK, da Grécia. Então, Marselha, Ajax e AEK. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, tá? Então, sinceramente, o Brighton precisa ser respeitado, porque o momento da Premier League não é bom, mas talvez o Brighton tenha aquele famoso largou. Não vou brigar lá em cima, porque eu já tô na Europa League, vou tentar ir longe na Europa League. Aquela famosa largada, né? Pode ser que tenha sido isso. Então, enfim, vamos dar uma olhada nos números do Brighton, mas sempre tomando esse risco
né? O Brighton fora de casa nos últimos jogos não tem saído tanto na frente. Foram 5 vitórias nos últimos 8 jogos. Já a Roma vem muito bem. A última derrota em casa foi para a própria Inter. Perder para a Inter é um resultado normal. A Roma tem mais iniciativa. A Roma não falhou em marcar nenhum jogo em casa. A Roma sofreu gol, mas sofreu menos do que a equipe do Brighton. Sofreu praticamente metade dos gols sofridos pelo Brighton. E a Roma marcou mais gols do que o Brighton. O primeiro tempo da Roma tem mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias, menos derrotas. E o segundo tempo da Roma começa a ficar um pouco mais parelho, né? Porque o Brighton cresce no número de gols marcados, a Roma cresce no número de gols sofridos, mas ainda assim a gente olha para a Roma com um pouco mais de condição. Mas é um segundo tempo mais aberto, sendo sincero. As duas equipes são muito boas de bola aérea. A Roma sempre foi um time muito forte, muito sólido de bola aérea, mesmo antes do Mourinho. Com o Mourinho isso se intensificou. O Brighton também marca muito de cabeça, só que nos gols sofridos, as duas equipes também têm esse cobertor curto, né? Aquela coisa, você tá com frio na cabeça, cobre, mas descobre o pé. Porque você é bom na parte ofensiva e ruim na parte defensiva. O Brighton é uma equipe que sofre muitos gols de fora da área. A Roma não finaliza tanto, mas se o Dybala for jogar, Pellegrini, talvez jogadores que podem dar aqui uma condição maior para a Roma. Os gols da Roma são marcados, na maioria das vezes, no meio do primeiro tempo e no final do jogo. Essa aceleração da Roma no final do jogo é muito forte. Não sei se nesse primeiro jogo, né, de eliminatória vai ser presente isso daqui. E a Roma costuma sofrer um pouco mais na volta do intervalo. O time do Brighton também marca bastante no meio do primeiro tempo, no retorno do jogo, né, do intervalo para o segundo tempo e no final do jogo. E é uma equipe que sofre de forma distribuída, tanto ali no início do jogo quanto no final. Os melhores jogadores da Roma, vamos lá, Paulo Dybala, destaque assim, desde que chegou, tirando as lesões, tem se lesionado menos, né, o Dybala. Excelente jogador, muito bom mesmo. Acho que se encaixou muito bem com a Roma, com o jeito da equipe, com o estilo, com os torcedores. Lukaku também acho que fez um excelente movimento de vir para a Roma, tá jogando muito bem, o segundo goleador da equipe. Pellegrini sempre foi um excelente finalizador de fora, também bate as bolas paradas quando o Dybala permite, né? E o Leandro Paredes também tem jogado bola, acredito que vai ser titular, se não for, você já considera esses principais jogadores por aqui. Do lado do Brighton, Pascal Grob, meia, eu acho que é assim que se fala, Grob, são 10 assistências e 4 gols. João Pedro, 8 gols e 2 assistências. E o Adingra, com 6 gols e 1 assistência. Também tem o Evan Ferguson aqui. Lembrando, isso aqui são dados da Premier League, tá? Por isso que provavelmente o João Pedro fez mais gols, Dybala fez mais gols, mas eu tô considerando aqui os dados da Premier League. Leve em consideração esses jogadores para você, principalmente uma hora antes do jogo, quando sair a escalação, para você medir nível de desfalque, se é que vai faltar alguém. Se você é um trader por aqui, o principal fator desse jogo é o seguinte, é não vir tão enviesado pro lado da Roma. Por mais que eu tenha falado ali no início que a cotação da Roma ela é justa, porque quem fez essa cotação, o oddmaker da casa de aposta, ele traçou o momento. E o momento da Roma realmente é muito bom. E o momento do Brighton nem tanto. Mas se você olhar um contexto geral, a Roma briga na Itália ainda por vaga na Liga dos Campeões. A Roma foi finalista da Europa League ano passado. A Roma foi campeã da Conference League no ano retrasado. Foi a primeira campeã da Conference contra o Feyenoord. Então a Roma está acostumada já a disputar ali as competições europeias. Não é a Champions, está buscando a Champions. Faz tempo que não vai. O Brighton buscou muito essa competição europeia e conseguiu. E deu uma largada ali na Premier League. Então isso não quer dizer que o Brighton ele tá num péssimo momento porque o time desandou. Não. Às vezes o time desfocou na Premier League. Talvez o foco seja na Europa League. Então vamos tomar cuidado com a criação do viés. Pô, eu quero muito trabalhar a favor da Roma porque nos últimos X jogos a Roma fez isso, aquilo. Calma, faz tempo que o Brighton não joga a Europa League, né? A fase de grupos já acabou há algum tempo. Então vamos tomar um pouco de cuidado. Não venha tão enviesado, mas eu acho que é um jogo, se você é trader aqui, para uma correção de preço, tá bom? Se você é um punter, eu gosto muito de pensar no mercado de gols e não no mercado de resultados. Porque se eu me deixar levar em relação ao viés, eu vou querer olhar para o lado da Roma. Para essa dupla chance, para esse empate anula, para essa vitória seca pro lado da Roma. Mas eu tenho que entender que às vezes o Brighton pensou, olha, essa temporada na Premier League não vai rolar da gente conseguir brigar lá em cima. Os caras estão muito acima, a gente perdeu muitos jogadores e realmente foi. O Brighton teve vários jogadores vendidos. Teve jogador que foi pro Chelsea, o McAllister foi pro Liverpool, a maioria dos jogadores foram vendidos. Ainda é um bom time? Sim, mas foi vendido. Então, teve ali um desmanche naquela panela. Então o Brighton pode ter focado na Europa League. Então vamos tomar um pouco de cuidado com isso. O que eu quero pensar aqui é o mercado de gols. Eu não vou esticar mais do que o over 1,5, tá? Mas não vou te aconselhar essa cotação de 1,25. Não vou. Essa cotação aqui, eu pegaria ela de duas maneiras. Ou, se você gosta de trabalhar no 0 a 0, torcer para que o primeiro tempo fique mais xoxo, para pegar essa cotação no segundo tempo com uma odd mais próxima de 2, para uma relação de 1 para 1. Perdi uma, ganhei uma, tô no 0 a 0, tá? A relação de 1 para 1. Ou, se esse jogo tiver um gol no primeiro tempo e ficar um tempo sem gol,
para buscar mais um gol no final, ok? Eu só pensaria num cenário para 3 gols, como é um jogo de ida ainda, são 180 minutos, se uma das duas equipes estivesse com 2 gols de vantagem, tá? A Roma fez 2-0, o Brighton fez 2-0, porque isso indiretamente vai impulsionar a equipe que está atrás do placar para tentar buscar pelo menos um gol. Porque se o Brighton sai da Itália com 2-0 no placar, vai ser difícil buscar na Inglaterra. Se a Roma sai da Itália com 2-0 contra no placar, vai ser difícil buscar na Inglaterra. Então, provavelmente a equipe vai se expor um pouco mais, vai subir um pouco mais as linhas. Mas se tratando de um jogo de 180 minutos, eu prefiro não puxar essa corda. Eu prefiro olhar para o over 1,5, tá bom? Não duvido de um ambas marcas. O Brighton tem total condição de fazer gol na Roma aqui. Não duvido mesmo. A Roma concedeu em 8 dos últimos 10 jogos, tá? Então, não duvido mesmo. Deixa eu ver quanto é que tá pagando ambas. O problema é a odd, né? Se tivesse mais próximo de 2, valeria o risco por aqui. Problema de jogo de ida, numa relação de mata-mata. Times se estudam demais. E isso aí pode ir empurrando um jogo 0-0, mirrado. Então, para trabalhar gols aqui, de preferência, o jogo desempatado. Você já deu o like no vídeo que eu falei para você enquanto eu tava ali procurando os últimos jogos da Roma? Então, por favor, vamos falar do Karabag. Você conhece a característica do Karabag? Esse time do Azerbaijão, você sabe que posição que o Karabag ocupa na tabela do Azerbaijão? Você sabe o estilo de jogo do Karabag? Pô, Theo, não sei. Eu vou te ser sincero, eu não sou um especialista no campeonato do Azerbaijão. Eu tenho certeza que alguém aí nos comentários vai falar, opa, eu conheço. Então você vai ajudar a gente. Porém, do que eu conheço do Karabag, e isso não é dessa primeira temporada que eu tô observando, é um time muito traiçoeiro, muito reativo. O Karabag, ele saiu da casa do Braga, lá na Pedreira, dando um cacete no Braga. Um cacete. E o Braga, se eu não me engano, começou aquele primeiro jogo em casa, uma cotação ali por volta de 1,45. O jogo terminou, acho que foi 4 pro Karabag. Vamos consultar aqui quanto é que foi aquele jogo. Karabag, 4-2. 4-2. Depois em casa, com um homem a menos, atenção, o Braga fez o primeiro gol, se eu não me engano, e depois ficou com um homem a mais. O Karabag conseguiu se classificar na prorrogação, ele ainda assim na prorrogação marcou 2 gols, com um homem a menos. Isso quer dizer que não é uma equipe boba, assim, definitivamente não é. E vai enfrentar talvez o time de maior destaque hoje no cenário europeu. Porque o City, ele já é destaque há muito tempo. O Leverkusen, ele tá fazendo algo completamente diferente com o Xabi Alonso. Então o Leverkusen, eu acho que ele tá, assim, numa prateleira de destaque um pouquinho maior, né? Porque ele não tem, assim, jogadores caríssimos, mas ele é muito bem treinado pelo Xabi Alonso. Então são estilos diferentes. O Leverkusen, ele vai ter a bola e o Karabag muito provavelmente vai jogar de maneira reativa, como jogou contra o Braga, e foi muito perigoso, pelo menos na casa do Braga, muito perigoso de maneira reativa, tá? Porém, essas duas equipes ficaram no mesmo grupo da Europa League. O Bayer Leverkusen ficou com a primeira colocação, vencendo os 6 jogos, e o time do Karabag ficou com a segunda colocação, vencendo 3 e perdendo 2. Sabe para quem foi as 2 derrotas do Karabag? Vamos olhar os últimos jogos entre eles. Leverkusen venceu 1-0 o Karabag na casa do Karabag e deu uma goleada de 5-1 no Karabag na Alemanha. Perceba que a vitória contra o Karabag no Azerbaijão foi por apenas 1-0. Por isso que eu acho que o Leverkusen tem que tomar cuidado, sim, ao visitar o Karabag no Azerbaijão. Principalmente porque o Karabag já entendeu como é que o Leverkusen joga. Não sei se vai ser capaz de neutralizar essa equipe, mas já entendeu, já enfrentou 2 vezes. E nessa partida, na casa do Karabag, o Karabag não fez feio. Perder de apenas 1-0 do maior destaque europeu hoje não é, de fato, uma derrota tão assim chamativa, contundente. Agora eu vou te mostrar como que tá o Karabag no campeonato do Azerbaijão. Claro, são níveis de enfrentamentos diferentes, mas são os primeiros colocados dos seus campeonatos. O Karabag é o melhor time em casa e o melhor time da competição. O Leverkusen é o melhor time fora de casa e o melhor time da competição. Da Liga do Azerbaijão e da Bundesliga, ok? Então, temos que respeitar o Karabag? Claro. E eu acredito que a gente não pode achar aqui que o Leverkusen vai passar o caroço dentro da casa dos caras. Eu acho que esse é um jogo de 180 minutos. O Xabi Alonso pode girar alguns jogadores, pode rodar um pouco o elenco, né? Apesar do Leverkusen estar a 10 pontos do Bayern de Munique, eu vejo o Leverkusen podendo aqui fazer algum tipo de rodagem de jogadores, ou não deixando a galera jogar o tempo todo, porque é uma temporada longa. O Leverkusen está vivo na Bundesliga, vivaço, muito provavelmente campeão, a não ser que algo muito diferente aconteça. O Leverkusen está na fase final, no finalzinho já, da DFB Pokal, a Copa da Alemanha, e também está presente nessas oitavas de Europa League. Levando em consideração o nível de enfrentamento, tá? Vamos deixar isso claro.
O time do Karabag tem mais iniciativa, falhou em marcar quase igual aqui o Leverkusen não falhou em marcar nenhum jogo fora, mas o Karabag falhou pouco. As duas equipes sofreram pouquíssimos gols, o Karabag jogou um jogo a mais. O Karabag tem um excelente primeiro tempo, o Leverkusen também. E o segundo tempo dos dois também é muito bom. Eu não tenho informações de bola aérea do Karabag. Adicionei recentemente o Campeonato do Azerbaijão aqui no nosso PDF de apoio e vou tratar de providenciar esses dados de bola aérea aqui do Karabag. Mas o Leverkusen, assim, não é aquela equipe que marca o tempo todo de cabeça, tem os seus gols de cabeça, tem as suas jogadas de escanteio, mas é um time que tem sofrido aqui nas bolas paradas, né, na bola aérea. Sofreu, se não me engano, do Mainz. Do Colônia eu não me lembro, acho que ele não chegou a sofrer de cabeça. Nem sei se chegou a sofrer do Colônia, deixa eu ver quanto é que foi o jogo do Leverkusen contra o Colônia, foi 2-0. Então ele não sofreu, ele sofreu, eu lembro, contra o Freiburg, ele sofreu contra o Mainz, pelo menos nas partidas recentes. Nos momentos dos gols, nós temos um Karabag bem distribuído, pelo menos nos gols marcados, os gols sofridos, retorno do segundo tempo e final do jogo, e do lado do Leverkusen também muito bem distribuído, porém, finalzinho do primeiro tempo é onde ele mais marca em relação aos gols sofridos também no retorno do segundo tempo. Principais jogadores do Karabag: Leandro Andrade, não sei se é português ou brasileiro, mas tem bons números de assistências e gols. Juninho, também não sei se é português ou brasileiro, provavelmente brasileiro. 15 gols marcados e 2 assistências. Benzia, Yassine Benzia, 8 gols marcados e 6 assistências. E o Abdella Zoubir, será que é assim que fala? 6 gols e 3 assistências. Esses são os principais jogadores. Do lado do Leverkusen, a gente já sabe. A gente tem o Florian Wirtz, que hoje dificilmente fica no Leverkusen por muito mais tempo. O Grimaldo, excelente batedor de falta. Boniface está lesionado, acredito que não volta ainda. Quem substitui ele é o Patrick Schick, né? Já voltou, o Patrick Schick também é muito bom jogador. Frimpong, excelente jogador. Hoffmann, excelente jogador. Então vocês já conhecem os jogadores do Leverkusen. Se você é um trader por aqui, o Leverkusen tomou conta do jogo, empurrou o Karabag para trás e principalmente controlou a segunda bola, ganhou os duelos, não deixou o Karabag contra-atacar, assim como o Karabag fez contra a equipe do Braga, excelente, dá para trabalhar a favor do Leverkusen, não tem problema. O Leverkusen é um time muito sólido. Agora, o Leverkusen não tá num bom dia, não tá tão focado, não consegue neutralizar os contra-ataques do Karabag. O Karabag consegue sair pro contra-ataque com frequência. Não vou estar a favor do Leverkusen porque eu vou respeitar o Karabag que joga em casa. Esse é um jogo de 180 minutos, o Leverkusen sabe disso, ele não precisa se expor tanto no primeiro jogo. Se você é um punter por aqui, essa cotação do Leverkusen fora de casa numa decisão de 180 minutos é muito esmagada. Eu não te aconselho trabalhar essa vitória seca. Se esse jogo fosse invertido com essa mesma cotação, talvez. Se fosse um jogo já decisivo, jogo único, mas é jogo de 180 minutos. O Leverkusen, se sair daqui com um empate, está excelente para decidir em casa. Pode vencer e deve vencer, mas eu acho que essa cotação é muito baixa. E eu não duvido de um Karabag mais agressivo, de um Karabag tentando buscar esses contra-ataques para fazer pelo menos um gol em casa. O Karabag me surpreendeu muito contra o Braga. E eles são equipes que se conhecem. Não é só o Karabag que estudou o Leverkusen que conhece o Leverkusen. O Leverkusen também já conhece o Karabag. Tanto é que venceu 2 vezes essa equipe. Vamos ver o que o Xabi Alonso vai aprontar. Em relação ao estilo, pra gente pensar em gols, como eu não tô vendo um Karabag só se defendendo, eu acho que ele vai tentar brigar pela segunda bola para poder contra-atacar. Eu gosto do mercado de gols. Mas eu não quero esticar a corda justamente por ser ida e volta. 2 jogos. Então, eu pensaria nesse over 1,5 se não tivesse tão baixo, mas não com essa cotação pré-live. De novo, uma situação aqui para poder buscar cenário de gol tardio. Um gol cedo, depois buscar um gol no final se tiver contra-ataque. Ou buscar 2 gols no segundo tempo se você trabalha em jogos 0-0. Eu não gosto muito, tá? Theo, quero trabalhar no mercado de gols um pouco mais agressivo. Acredito que o Leverkusen possa contra-atacar se estiver na frente do placar. Eu também acho. Mas eu acho que o Leverkusen pode contra-atacar se ele estiver vencendo por 2 gols de diferença. Aí ele vai forçar o Karabag a se expor um pouco mais. Então, para trabalhar o 2,5, eu só trabalharia se o Leverkusen estivesse com 2-0 no placar, tá? Não duvido, de novo, não estou aqui criticando o Leverkusen, mas estou aqui enaltecendo o estilo de jogo do Karabag. Eu não duvido que o Karabag também possa marcar gol aqui no Leverkusen, tá? Isso não quer dizer que o Leverkusen não vai ganhar o jogo, isso não quer dizer que o Leverkusen às vezes até não vai golear o jogo. Eu só estou dizendo que o Karabag, muito provavelmente na sua casa, depois do jogo que ele teve que fazer contra o Braga, se tiver que cair, ele vai cair atirando. Eu acredito. E se ambas marcam pra mim, ele não é ruim, tá? O grande problema desse ambas marcam é que é jogo de ida. E aí, às vezes, fica um pouco mais xoxo. Mas eu não duvido desse Karabag. Em mais um jogo da Europa League às 2h45, o time do Klopp, o Liverpool, enfrenta o Sparta Praha na República Tcheca. Esse é um jogo
mais tenso, né? Porque a gente vê uma cotação do Liverpool alta e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é me segura, Theo Borges, me segura que eu vou com a minha banca inteira nesse Liverpool, que eu vou com a minha stake mais alta que eu tiver nesse Liverpool, porque não aceito o Liverpool com essa cotação, contra esse time que eu não conheço, não aceito. Então, toma um pouco de cuidado, tá? O time do Sparta é o melhor time da República Tcheca atualmente, líder do campeonato e o melhor mandante. E o Liverpool tá num desfalque do caramba, né? Teve alguns jogadores que retornaram contra o Nottingham Forest. O Darwin Núñez marcou no finalzinho, tá voltando de lesão. Mas o Klopp tem que fazer essa marimba aí, meu amigo, de pegar esse elenco machucado, voltando de lesão e tentar juntar com os jogadores da base, tentar fazer esse milkshake com algum tipo de sabor. Tem dado certo. Liverpool campeão da Copa da Liga Inglesa, Liverpool classificado na FA Cup e o Liverpool indo pra frente na Premier League, ganhando jogos que, muitas equipes iriam vacilar. Vitórias no final, como foi a do Forest ali, um time chato de se enfrentar e o Liverpool foi lá e venceu. O jeito que vence, ninguém quer saber, né? Quando chegar no final do campeonato da Premier League, se o Liverpool estiver no topo da tabela, quer lá saber se foi no último lance do jogo, quem foi que fez, se foi um cara lesionado, se foi uma criança de 16, 15 anos, ninguém quer saber. O torcedor quer título, principalmente nessa última temporada do Klopp. Mas vai afunilando, o nível de enfrentamento vai ficando difícil. É claro que o Liverpool é um dos grandes favoritos para a Europa League. A partir do momento que o Liverpool caiu para a Europa League ali, nessa questão de classificação da Premier League do ano passado, o Liverpool já entrou como um grande favorito. Porém, a gente não pode esquecer que o Liverpool tem problemas no elenco e que o Klopp sabe que é um jogo de 180 minutos. Para que o Liverpool vai botar tudo que ele tem de melhor na República Tcheca se ele sabe que vai decidir em casa na Inglaterra, em Anfield? Não faz sentido. Por isso que essa cotação do Liverpool é alta. Muito provavelmente o Liverpool vai colocar um time um pouco mais alternativo, o Klopp vai colocar alguns garotos. Talvez entre ali os titulares durante alguns momentos para jogar algumas janelas, mas não necessariamente o jogo inteiro. Então eu acho que o Klopp aqui vai jogar de uma maneira inteligente, não desgastando tanto os jogadores, porque ele sabe que jogar 4 competições, agora 3, né? É muito complexo. Então, para você que, meu Deus do céu, me segura, calma. Olha só, dá uma olhada na potência do Sparta. O time não é besta, cara. O time não é besta. Primeiro colocado na República Tcheca, melhor mandante, 92% de vitória, 2,83 de pontos por jogo em casa. Foi o primeiro a marcar em 83% dos jogos, falha pouco em marcar, tem uma média de quase 2,7 gols marcados por jogo, defesa muito sólida. O Liverpool, é claro, o momento do Liverpool fora tá voando. O Liverpool, em geral, na Premier League tá voando, né? A gente nem pode comparar aqui nível de enfrentamento, porque, a gente tá falando aqui com todo respeito, mas é um campeonato totalmente diferente, né? A Premier League do campeonato da República Tcheca. Mas ainda assim, é um time que se destaca. Não adianta se o campeonato for ruim, mas a equipe levar de sacanagem também e ficar ali na segunda, terceira, quarta posição, o que adianta? Mas não, o Sparta tá ali fazendo bonito, né? Independente se o nível de enfrentamento é forte ou não. Defesa sólida, ataque muito bom. Primeiro tempo relativamente até melhor do que o Liverpool. O primeiro tempo do Liverpool, na maioria dos jogos fora de casa, não é tão bom. E no segundo tempo, as coisas mais equiparadas, o Liverpool tomando a rédea aqui em relação ao número de vitórias, mas perceba que a defesa do Sparta continua muito boa. Nas bolas aéreas, as duas equipes marcam bastante de cabeça. O Liverpool marca mais de escanteio, o Van Dijk não sei se vai estar presente, mas voltou agora a marcar gol de cabeça. O Liverpool também tem sofrido alguns gols de cabeça. Momentos dos gols. Sempre comento com você essa estatística que me deixa assim, de cabelo em pé. Como que o Liverpool consegue marcar tantos gols no final do jogo? É impressionante. Isso, obviamente, estou tratando de Premier League, mas isso pode acontecer também na Europa League. 52% dos gols marcados do Liverpool foram depois do minuto 76. É absurdo. O gol contra o Forest foi aos 90 e blau. É muito absurdo como o Liverpool acelera, né? Também tem aceleração aqui no final do primeiro tempo, né? Então, final do primeiro tempo, final do segundo. O Liverpool sofre bastante também aqui no final do jogo, mas nada comparado à quantidade de gols que marca. O Sparta é bem distribuído, tem mais gols marcados talvez aqui no meio do primeiro tempo, o restante é bem distribuído, e foram pouquíssimos gols sofridos. A gente tem aqui 50% de gols sofridos dos 61 aos 75, mas a quantidade, como foram poucos gols sofridos, é pouquíssimo, né? Os principais jogadores do Sparta, não confiem em mim para pronunciar esses nomes, então esse daqui, vocês estão vendo aí na tela, esse daqui, o Kusta. Tem esse aqui de baixo, o Lucas Haraslin, esse aqui a gente conhece, o Kazim Lassi e o Kan Kairinen. Não vou me arriscar mais do que isso, tá? Você dá uma procurada nos nomes aí, mas são esses caras aqui. Do lado do livro, será que vai jogar o Mohamed Salah? Se for jogar, vai jogar os 90 minutos? Será que vai jogar o Darwin Núñez, um dos principais jogadores da equipe esse ano? Se for jogar, quantos minutos? O Diogo Jota eu sei que provavelmente está lesionado, não deve jogar. O Gakpo, será que joga? Então, confia aí e dá uma olhada
na lista de jogadores antes de você sair colocando a sua banca inteira a favor do Liverpool. Lembrando, é um jogo de 180 minutos. Se você é um trader por aqui, cautela. Muito provavelmente o Sparta vai tentar fazer algum tipo de resultado em casa. 1-0 para o Sparta aqui nem é um resultado ruim, dado que é um time bom defensivamente. Então, muito cuidado. Às vezes o comportamento do Liverpool que você está acostumado na Premier League não vai ser o comportamento que você vai ver do Liverpool na República Tcheca. Então, toma um pouco de cuidado com isso, tá? Se você não vê o Liverpool pressionando o adversário lá em cima, como o Klopp gosta, eu não entraria aqui contra o Sparta, tá? Se você é um punter, essa cotação do Liverpool realmente chama muita atenção. Vai fazer muita gente vir para dentro dela, tenho certeza. E tomara que o Liverpool ganhe com facilidade. Se você entrou a favor do Liverpool, tomara que ele ganhe com facilidade, que você não perca dinheiro. Mas a minha palavra para você é cautela. Tem muita gente que me critica, que reclama, pô, Theo, você tá sempre em cima do muro, meus amigos. Se eu for uma pessoa que vem pra cá todos os dias pra te dar certeza, eu vou contribuir pra sua derrota. Eu vou contribuir pra quebrar sua banca. Porque no futebol a gente não tem certeza de nada. Eu não venho pra cá pra duvidar dos favoritos. Eu venho pra cá pra procurar nos adversários o que eles podem fazer pra complicar esse favorito, ok? Então eu não tô te deixando em cima do muro. Você quer apostar a favor do Liverpool? Vai fundo. Só cuidado com a informação de que o Liverpool pode mesclar e rodar jogadores. E ele está passando por um péssimo momento de elenco, com lesão. Se você levar isso em consideração, na hora de tomar suas decisões, já vai ser bom demais. Se fosse para gravar vídeo só para te dar certeza, não precisaria estar aqui. Você vê um favorito, vai a favor dele. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então toma um pouco de cuidado. Esse planejamento que eu tô fazendo não é só para você, não. É para mim também. Porque eu vou trabalhar esse jogo. E eu tô falando isso para você, mas isso aqui tá entrando na minha cabeça também. Para eu não vir enviesado. Um dos maiores problemas que a gente tem por aqui é esse. Às vezes a gente se deixa levar pelo viés. Eu esqueço de analisar o jogo, venho aqui pra hora do jogo, olha para essa cotação do Liverpool e fala, ih, tá louco que eu vou duvidar do Liverpool contra esse time aqui, nem sei quem é. Tô fazendo um exemplo. E aí eu vou lá, enviesado, esqueço que o Liverpool tá com problema e faço cagada. Quer trabalhar a favor do Liverpool? Espera eu te mostrar. Os jogadores estão lá, os titulares estão lá, o Klopp acreditou que esse é o primeiro jogo que ele tem que resolver. O Liverpool tá massacrando o Sparta. Ótimo, vou estar dentro. Fora disso, fora. Tá bom? Não duvido pela boa defesa do Sparta, não duvido pela boa defesa do Sparta e pela possibilidade do Liverpool ter um pouco de desfalque, que esse jogo ele possa ser um pouco mais under. Quanto é que tá o under 3,5 aqui? 1,50. Não tá com uma cotação assim tão elevada igual aquele Liverpool e Chelsea. Mas não duvido que ele possa ser um pouco mais truncado, pelo menos até o primeiro gol, tá? Nas opções de jogos extras, vamos conversar sobre os jogos extras dessa quinta-feira? Vamos lá, ó. Ajax e Aston Villa. O Ajax vem melhorando, mas vai pegar um time muito bom da Premier League. Não sei se essa cotação do Aston Villa num jogo de 180 minutos é tão justo, tá? Mas hoje eu acho que o Aston Villa tecnicamente é um pouco melhor do que o Ajax. Se fosse um jogo único, apenas de ida, eu olharia com muito carinho para o mercado de gols, porque são duas equipes fortes na parte ofensiva. O Aston Villa marcou em 7 das últimas 10, o Ajax em 9 das últimas 10. Marcou 12 ou mais gols em 7 e o Aston Villa marcou 3 ou mais nas últimas 2. Então, pode ser um jogo para gols sim. Olympiacos e Tel Aviv, também acho que é um jogo interessante. Será que essa odd do Olympiacos está justa? O time do Tel Aviv é muito bom time, então é bom tomar um pouco de cuidado. Saint-Gilloise, que eliminou o Frankfurt, pega o Fenerbahçe, que a gente está acostumado, né, a trabalhar o Fenerbahçe na Turquia, sempre pirotecnia. O jogo do Saint-Gilloise com o Frankfurt na casa do Saint-Gilloise, na Bélgica, foi 2-2. Então, quem sabe a gente pode ter mais um jogo bom por aqui. E o Maccabi Haifa não é favorito em sua residência contra a Fiorentina. Por quê? Por que a Fiorentina é tão favorita contra o Maccabi Haifa? Pode ser que eu venha aqui amanhã e fale, ah, tá, é por causa disso. Pode ser que a Fiorentina tenha vencido esse jogo por 5-0. Mas, cara, eu tô achando essa cotação do Haifa muito alta. Mas muito alta. Cara, não sei não. Eu sei lá. Esse é o jogo que mais me chamou a atenção aqui. Não sei. Esse time da Fiorentina não é ruim, mas concedeu em 8 dos últimos 10. Vai jogar contra um dos melhores times aqui de Israel. Cuidado, tá? Essa cotação do Haifa aqui pode ser uma pegadinha. Já falamos do Liverpool, da Roma, do Leverkusen. Marselha, que estava no grupo do Brighton, pega o Villarreal. O Benfica pega o Rangers. Qual time o Benfica vai colocar em campo? Será que o Benfica vai focar na Liga ou vai focar na Europa League? Qual time o Rangers vai colocar em campo? Agora que passou o Celtic, ele vai focar na Premiership ou na Europa League? Tudo isso vale a pena consultar no live. Cuidado. Freiburg e West Ham, jogo parelho pra caramba. E o Milan realmente, ele é mais favorito aqui do que o Slavia Praha, mas ainda assim, toma cuidado. Porque o Slavia teve no grupo da Roma, outro italiano, e deu trabalho pra Roma, tá? O Milan, como provavelmente não vai ser campeão italiano, deve focar um pouco mais aqui na Europa League. Pode ser um jogo bom também. Na Pro League, na Arábia Saudita, muito cuidado com o Al Nassr e Al Raed. Por quê? O Al Nassr tem um jogo da volta agora, na Liga dos Campeões da Ásia, contra o Al Ain.
ou Alain, no dia 11, ou seja, poucos dias depois. E muito provavelmente nesse jogo contra o Al Raed, já sabendo que provavelmente o Al Hilal vai ser campeão esse ano aqui, pode ser que o Al Nassr não coloque Talisca, Cristiano Ronaldo. Então, muito cuidado para pegar esse back aqui no Al Nassr. Na Sul-Americana, acho que não tem nenhum time aqui brasileiro jogando. Na Libertadores, o Al Ahly. Esse jogo da Libertadores é interessante porque o Al Ahly joga numa altitude gigantesca. Então, isso pode sim ser uma complicação aqui para o Nacional. Na Copa do Brasil, o Vascão entra em campo contra o Água Santa. E eu acho que é isso, né? Não esqueci de nada, não. Ah, e tem o jogo da CONCACAF. Conca Champions, o time do Messi, o Inter Miami, pega o Nashville, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, não esquece do like, a gente se vê amanhã, um abraço.